Em meio às sombras da criminalidade, onde a violência e o medo são realidades frequentes, o bairro Barroso, localizado em Fortaleza, vive realidades que parecem serem impossíveis de serem superadas. Próximo até mesmo do local onde aconteceu uma das maiores chacinas do estado, onde 14 vidas foram ceifadas pela violência. Porém, nas margens dessa criminalidade surge o projeto Além dos Olhos. Bom, me chamo Lameque Rodrigues, sou mãe do Samuel, do Miguel e do Davi. Eles estão no projeto desde 2022, quando o Lucas e a Ruth trouxeram o projeto para dentro do Maria Antonésia. Aí eu conheci o Lucas e a Ruth, aí depois que eles se desafiliaram da escola eu continuei. E eu tenho para mim que o Lucas é um exemplo para mim do que eu tenho que ser no futuro, que ele me inspira e dá vontade de ter mais coisas para fazer, tipo sair bem na escola, fazer as coisas dentro de casa e fora de casa também. Desde aí houve uma mudança na vida da gente, mudou todos os aspectos, mas principalmente na vida deles. A vida do Samuel mudou porque o Samuel ele alimentou um sonho dele, né? Deu um norte à vida dele. Deu base aos princípios dele, a formação de caráter dele. O Davi é autista e tem TDAH, trouxe disciplina e encorajamento para ele, e para o Miguel trouxe algo a mais. O Miguel ele sempre busca por conhecimento, e para ele entrar nas artes marciais foi algo assim também que mudou muito a vida dele. Para mim, a Bárbara nesse projeto é um sonho, porque eu sempre quis ela participando de algo que incentivasse a ela e que ela gostasse, né? E até agora, até hoje, ela tá gostando muito. Antes, assim, eu era muito parada, não participava de nada, eu ficava direto em casa, e agora eu tenho um lugar assim, pra sair, né? Às vezes, quando ela faz passeio, essas coisas assim. Eu gosto porque eu fiz vários amigos lá também, as pessoas lá são maravilhosas. E também porque eu tô aprendendo outra coisa, né? Sim, fazendo um novo esporte. Legal, viu? Eu me chamo Ruth, sou presidente do Instituto Além dos Olhos. Eu sou formada em pedagogia e atualmente eu faço mestrado em educação. E desde os meus 15 anos eu participo de ações sociais, né, sendo voluntária. No meu aniversário de 20 anos, lá em 2018, eu decidi, junto com alguns amigos, né, na época era o Consciência em Cristo, era um grupo da igreja, a gente reuniu esse grupo para participar de uma gincana e a gente tinha uma relação muito legal, né? Então no meu aniversário de 20 anos, eu decidi que eu não queria ter uma festa, né? Eu nunca gostei muito de festa, então eu não queria fazer aniversário. E pedi para que amigos, né, familiares, me doassem roupas e alimentos para estar fazendo uma ação com pessoas em situação de rua, né? Há 2 anos atrás foi o auge da depressão e eu não estava conseguindo trazer nenhum tipo de suporte, de acompanhamento para os meus filhos. E eles surgiram como 2 anjos. E às vezes eles fazem pelos meus filhos o que eu não posso fazer. E é o que eu falo, que mesmo se eu fosse rica e tivesse todo o dinheiro do mundo, jamais eu poderia pagar o que eles fazem pelos meus filhos. Eles fazem com amor, com dedicação. Às vezes eles tiram do próprio suor para manter esse instituto. E é muito gratificante, ver meu filho tendo um sonho, lutando atrás dele, lutando atrás dos objetivos. Isso eu acho que vale demais todo o esforço da Ruth e do Lucas.
Me chamo Lucas, sou coordenador técnico do Instituto Além dos Olhos. Minha primeira ação foi em 2019, né, quando eu conheci a minha noiva, a Ruth, né, presidenta aí do Instituto Além dos Olhos. E aí foi quando ela despertou esse sentimento em mim de querer ajudar as pessoas, né. Logo no data do seu aniversário, ela quis comemorar em uma comunidade, né, que o pessoal estava em situação de rua lá. E aí ela levou o bolo, partiu lá e isso foi muito gratificante. Então, em 15 de setembro de 2018, a gente teve a primeira ação com esse grupo de pessoas e dois amigos meus, né, mais próximos, que foi a Aline e o Rony, eles sempre falavam assim mais abertamente comigo sobre essa questão deles gostarem de projetos e que a gente poderia montar de fato um projeto para terem mais ações sociais. Então a gente conversou muito, foram muitas reuniões, muitos encontros para que em junho de 2019 acontecesse a primeira ação do projeto social Além dos Olhos, né? Esse nome, Além dos Olhos, ele surgiu nas nossas conversas, né? E eu falei que um desejo muito forte que eu tinha em ter um projeto social era que a gente pudesse ir além do que os nossos olhos pudessem ver, que a gente olhasse para as pessoas em situação de rua, que muitas vezes elas são vistas como invisibilizadas, né? Porque muitas vezes a gente passa por pessoas em situação de rua e a gente não enxerga elas, então que a gente pudesse ter esse olhar, né? E para além do assistencialismo, para além de entregar uma roupa, um alimento, a gente também pudesse enxergar como um ser humano, como uma pessoa mesmo. A gente começou a desenvolver as ações, né? Ela já desenvolvia. E aí eu comecei a participar mais, né, ativamente na pandemia, né, quando começou a pandemia, aproximadamente em 2020 e fevereiro. E aí foi quando a gente começou a distribuir as cestas básicas na região, né, na região do Barroso. Não desistiu. O Davi e o Miguel, eles diziam, não, mãe. Muitas vezes eles escaparam por lá. Até hoje, às vezes, quando tá muito apertado, ele chega e fala pro Lucas. Eu disse, é só uma fase, filho. A dificuldade tá aí, você sabe quais são os motivos, a gente tá passando por aperto, mas você sabe que na hora que tem a providência, eu não desamparo vocês. Mas, apesar de fome, apesar de às vezes, ter nem como treinar, mas eles vão lá, eles não desistem de jeito nenhum. E isso tem muito a ver com o que o Lucas e que a Ruth passam. O Lucas, mesmo com qualquer dificuldade, ele tá lá com dor, cansaço, triste, com problema pessoal. E isso muda muito, eles não sabem o quanto o sonho deles muda a vida da gente, muda mesmo. Sempre de maneira gratuita, porque nunca foi uma opção pedir pagamento das crianças e a gente sempre tentando tornar acessível o esporte, né, tentar acessível as atividades de educação, enfim, né. Então, como o projeto na praça, a gente ficou quase um ano e aí depois desse um ano, a minha mãe, né, ela tem uma casa aqui embaixo, que inclusive essa casa, esse espaço, foi onde eu cresci como pessoa, né. E, assim, né, os meus vizinhos daqui, infelizmente, alguns deles foram mortos pelo crime, né? E com esse mesmo intuito eu me senti motivado a ser voluntário para fazer a mesma coisa que a Ruth e o Lucas fizeram por mim, fazer essa mesma coisa pelas outras pessoas. E quando a gente pensa num projeto desse, é uma esperança, né, de que nenhuma criança mais, nenhum jovem mais perca para o crime que a gente vê tanto na nossa comunidade, né. Infelizmente, quando a gente pensa em Barroso, quando a gente pensa nas periferias de Fortaleza, sempre é associado ao crime, né? Inclusive, teve uma chacina aqui no nosso bairro, e quando teve essa chacina, né, assim, o meu coração ele se apertava, porque eu sabia que poderia ter algum dos meus amigos que cresceram comigo lá, né? Infelizmente, nessa chacina eu também perdi uma prima minha, que morava aqui nessa rua do Instituto, e a gente sabe que a gente está à mercê a isso, né?
E assim, o meu sonho é que a gente consiga sempre alcançar mais crianças e mais jovens. Ainda hoje, o espaço é muito pequeno, a gente diariamente recebe pedidos de aumentar esse espaço, mas a gente não tem como fazer, né? Infelizmente, a gente não tem nenhum apoio, nenhum patrocínio, mas a gente tenta fazer o que dá, né? Então, assim, eu olho para as crianças que estão aqui dentro, olho para os jovens e eu fico pensando, assim, que talvez a gente não consiga mudar a vida de todos eles que estão aqui, né? Mas a gente conseguir mudar a vida de um. Se a gente conseguir mudar a vida de um, a gente já vai ter conseguido ter feito a diferença, né? Oi, meu nome é Igor, eu estou mais ou menos 1 ano no Instituto Além dos Olhos. Conheci o Instituto através de uma ação, né, dentro da comunidade, onde fomos visitar algumas famílias, entregando cestas básicas. Nessa ação, passei a perceber, né, e gostar cada vez mais de ajudar a comunidade, dentro de todas as ações do Instituto, através hoje do esporte, né, que é uma ação que toda semana a gente chama com a juventude, e entre outras ações, né. Oi, meu nome é Derlan, faço parte do Instituto desde 2019 e eu recebi o convite, fui fazer parte, fui me adaptando, fui gostando e dos anos para cá, como eu já tenho uma página, eu entrei com outro ramo dentro do Instituto, que foi na área da divulgação, na área de ações sociais, né? E o Instituto para mim foi uma mudança assim extraordinária, mudou a minha vida. Assim como vocês veem, eu sempre gostei de trabalhar com jovens, principalmente com a população, com jovens, com crianças, com adultos, dentro da minha comunidade, né? A minha forma de agradecer assim, a Deus por tudo que eu tenho é ajudando, estender a minha mão ao próximo. O vôlei já foi um projeto entre amigos, né? Onde a gente participava do vôlei já há anos e anos dentro da comunidade, na Praça do Lago Azul. Então a gente percebeu que tinha muita gente que não tinha vergonha ou medo de participar, né? E aí a gente abriu justamente esse projeto para que outras pessoas que não conheciam o esporte, né, pudessem aprender, desenvolver, né? E hoje está participando de um time com a gente, que né, nosso objetivo é exatamente esse, formar um time para que eles possam participar. A gente vê muito em jornais como é a realidade, mas a gente está ali no pé no chão. Acho que a realidade foi ver pessoas passando fome dentro de casa, vamos dizer assim, né? Dentro da comunidade. Como acho que como você já viu nas nossas ações, a gente entra muito naquele local que é precário, dentro do bairro, né? Uma galera carente. Isso, querendo ou não, a gente não pode até demonstrar isso, ter assim, fraqueza, né? A gente tem que mostrar força para pessoas, além dos alimentos, além das nossas doações, e aí ajudar o próximo, ver o sorriso das crianças. Eu não faço parte do jiu-jitsu, mas é um prazer enorme toda vez que ela me convida a fazer parte. Quando eu convido ela para fazer parte aqui do vôlei, eu acho que ver o sorriso das crianças, a gratidão dos senhores, das senhoras, eu acho que é o que mais me deixa feliz. Então, a gente tem buscado, né, diariamente, de fato, romper com essas barreiras, né, romper com esses estigmas aqui do nosso bairro, mostrar que aqui no Barroso existe uma juventude muito forte, uma juventude muito talentosa, e botar que esses meninos alcancem voos para além do que a gente possa até imaginar, né. Atualmente a gente tem mais de 40 crianças e jovens, né, que a gente atende com jiu-jitsu. A gente pretende ter outros projetos para abarcar cada vez mais. Que eles possam enxergar além do que os olhos podem ver, né? Que eles consigam alcançar aí voos mais altos, que eles possam aí colocar o estudo em prioridade, que eles possam crescer cada vez mais, né? Tanto no jiu-jitsu quanto lá fora. E esse é o nosso objetivo final, poder dar um sentido para eles, né? Um sentido de vida, o que eles devem seguir, o que eles querem seguir, e isso a gente vai apoiar. E estamos aí na luta, né, do que a gente consegue fazer. Eu acho que é isso.
E aí, a gente pode contar com a sua ajuda para construir um futuro ainda mais seguro para esses jovens?